Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo. A nossa aula de hoje será de hamartiologia. Fique ligado, dê o seu joinha no nosso canal, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo para várias pessoas. Primeiro momento nós vamos destacar a expressão hamartiologia. Essa expressão é uma expressão composta, são termos técnicos que nós, os teólogos, utilizam para abordar ou apresentar as respectivas doutrinas bíblicas, né? Por exemplo, cristologia é a doutrina que vai abordar um assunto acerca de Cristo. Hamartiologia é a doutrina que vai esboçar, que vai apresentar um estudo acerca do pecado, né? Pneumatologia, uma doutrina do Espírito Santo. Teontologia é o estudo de Deus, escatologia é o estudo das últimas coisas e assim por diante. Angelologia, né, como nós conhecemos, é o estudo dos anjos. São expressões que vêm do grego, é uma composição, né, de duas expressões. Neste caso, hamartiologia, nós temos hamartia, que é a palavra pecado, né? Hamartia, pecado, e logia, né? Logia significa tratado, estudo, discurso, vem de logos, razão, palavra, verbo. Então é muito amplo. A palavra logos ela tem mais de 30 significados, né? Então nós temos aqui logos e logia, que é o estudo, o tratado, né? A discussão acerca do pecado, do erro. Hamartia, pecado, erro. Então nós já temos aí uma definição rápida para hamartiologia, que é a doutrina do pecado. Bom, eu quero compartilhar um texto bíblico para nós nesta noite, que é Romanos 5:12. Romanos 5:12, nós temos aí a leitura. Portanto, assim como por um homem, ou um só homem, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Para que a gente possa iniciar a nossa aula de hamartiologia, o estudo acerca da queda do pecado, da origem do pecado e como se deu o pecado, nós temos aí uma declaração já neotestamentária. No Novo Testamento, você tem aí uma declaração paulina, quando ele escreve aos Romanos, falando que o pecado entrou no mundo por um só homem. Isso aqui vai ter muita coisa para a gente abordar, mas hoje nós vamos ficar naquela parte básica, na nossa aula introdutória. O pecado entrou por um só homem, né, no mundo. E pelo pecado que esse homem cometeu, veio a morte. E, consequentemente, a morte passou a todos os seres humanos. Porque todos pecaram. Então nós temos aqui a expressão um só homem, anthropos. Esse anthropos, que é apresentado aqui no texto de Paulo, é uma palavra genérica que é utilizada para se referir ao ser humano. Então, através do ser humano, o pecado ele passou a existir no mundo, no cosmos, no nosso planeta, né? E não somente afetou aos seres humanos, mas afetou a todos os seres que fazem parte desse habitat. Então nós temos aí a palavra hamartia, pecado, hamartia, que entrou no mundo pelo pecado de um só homem. Tá? E através disso nós sabemos que a morte veio a existir para a humanidade, para os seres vivos, e essa morte passou, se estendeu para todos os seres humanos. E aí o apóstolo terminou dizendo que todos pecaram. Essa vai ser uma discussão acirrada e tem sido, nesses 2000 anos de história da igreja, esta parte final do versículo, porque todos pecaram. O que isso significa, né? O que significa todos pecaram? Pecaram onde? Como? Quando? Então tudo isso aí a gente vai tentar entender no decorrer da nossa aula nesses encontros que nós vamos ter. A princípio é isso. Vamos tomar como base este versículo do apóstolo Paulo,
porque ele está fazendo referência ao o texto veterotestamentário, o texto do Antigo Testamento. Então vamos passar o Antigo Testamento para que a gente possa conhecer um pouco melhor essa questão, né? Então nós observamos aqui a definição de hamartiologia, que significa a doutrina do pecado, e passamos aqui a questão do pecado em si. Vamos iniciar aqui os nossos comentários pensando o seguinte: Deus criou Adão, formou Eva, sua esposa, e estavam eles no jardim, no jardim do Éden. Estava no jardim do Éden. E eles estavam no estado de inocência. Então vamos observar alguns estados que o ser humano ele vem passando e passará ainda. Primeiro, o estado de inocência, que foi aquele período que o ser humano foi criado e esteve no jardim. Foi colocado no jardim, ele e a sua esposa. Após isso veio o estado de pecado, a queda da humanidade. Outro estado é o estado da graça, que veio através do sacrifício vicário de Cristo. E desde o pecado, ou desde a entrada do pecado no mundo, até os nossos dias e até o fim dos tempos, nós teremos um estado intermediário dos salvos e haverá também, ou há também, um estado intermediário dos perdidos. Por fim, nós teremos o quê? Um estado de glória daqueles que são salvos, que foram salvos, que estavam num estado intermediário entre a sua morte e a ressurreição e o tempo do fim, e também haverá um estado de condenação para os perdidos, aqueles que estiveram em um estado intermediário entre o estado de morte e o período da ressurreição para o juízo final. Então nós observamos pelo menos esse quadro aí, que engloba alguns períodos e alguns estados em que afetam, né, a trajetória do ser humano, ou que o ser humano passará por eles. Observamos aí o estado de inocência. Como eu disse, Adão e Eva estiveram no paraíso, foram criados, colocados ali no jardim, né, do Éden, e depois veio o pecado afetando, né, e mudando a trajetória do ser humano. Então vamos falar, como eu disse, sobre a origem do pecado. E esse texto de sabedoria, ele vai dizer o seguinte: Deus criou o homem para a imortalidade. Preste atenção, é um texto apócrifo, mas é um texto que traz algumas verdades que precisam ser observadas por nós. Nem tudo que a literatura apócrifa diz está errado. Existe muita coisa que deve ser considerada nesses escritos como palavras que podem contribuir para a compreensão melhor do texto. Assim como nós temos diversas literaturas, né, e livros hoje que contribuem para o nosso crescimento e o conhecimento e a interpretação correta, né? Ou ter uma visão mais clara do texto bíblico. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem da sua própria natureza. Olha, muito interessante. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Experimentam os que a ele pertencem. Então, o que eu tenho a dizer, essas obras diversas, quando elas apresentam para nós um conteúdo, se esse conteúdo que está sendo abordado é um conteúdo que não está indo de encontro ou contradizendo as Escrituras, nós devemos ter a capacidade de discernir que aquele ensino que não está indo de encontro ao texto bíblico, eles podem ser úteis, esses ensinos. Se eles são ensinos contraditórios, como eu apresentei na disciplina do curso básico, né, Ruth? Que são livros apócrifos, como eu apresentei Tobias, Judite, Macabeus, o 1º, 2º, 3º e 4º Macabeus. E se nesses textos existe magia, perdão pelos pecados,
pedindo perdão pelos erros na digitação ou na redação do texto. Então, esses livros já está claramente ali no seu conteúdo que eles não são livros confiáveis e que as informações não vão ser úteis. Então, a gente tem que discernir a informação correta e a informação errada, e a gente pode aplicar um texto como esse de sabedoria, que fala da criação do homem e que fala também do pecado, porque o ser humano foi levado, conduzido ao pecado e se deixou ser seduzido, e uma vez seduzido caiu na transgressão, né? Então, eu acho importante a gente pesar em balança justa, observar o conteúdo geral daquele texto e extrair as informações úteis e fazer aplicação dentro daquilo que a palavra nos ensina. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo utilizou diversas vezes textos, Judas utilizou, Pedro utilizou, existem inúmeras referências. Nós podemos ver Judas usando Enoque, nós podemos ver Judas utilizando a ascensão de Moisés. Então, existem vários textos que são citados. É uma verdade que está sendo citada dentro de um livro que não é inspirado. Com isso, resumindo, o autor inspirado ele faz menção a um livro, mas com isso ele não está dando aval ao conteúdo de todo o livro. Ele não está aprovando o livro como literatura inspirada, mas ele está entendendo que existe partes naquele conteúdo que são verdades. E essas verdades que estão ali dentro daquele conteúdo podem ser explanadas e apresentadas pelo autor inspirado, porque não existe nenhuma contradição naquela fala com relação ao que o texto da Escritura está dizendo. Então, a origem do pecado não está em Deus. A origem do pecado não está em Deus. Aí você tem esse texto de Deuteronômios, capítulo 32, e o versículo 4. Então, um primeiro ponto que nós devemos observar é que a origem do pecado não está em Deus. Ah, mas Deus não criou todas as coisas? Deus criou todas as coisas, porém, Deus não criou o pecado. Então, Deus não criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas de forma correta, sem nenhuma sombra de variação, sem nenhum erro. O pecado é um erro, e nós vamos tentar discutir isso aí um pouquinho mais adiante. O capítulo 32 de Deuteronômio, versículo 4, vai dizer que ele é a rocha cuja obra é perfeita. Fala de perfeição, certo? E porque todos os seus caminhos, juízos, são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Justo e reto é o eterno Deus, né? Então, o primeiro ponto que a gente deve entender, compreender aqui na doutrina da hamartiologia, a origem do pecado não está em Deus. E o pecado original ele é relatado nas Escrituras em Gênesis 3, capítulo 1, fala da criação do cosmos e da Terra dentro desse universo tão imenso. E a partir disso nós vamos ter um relato complementar ali no capítulo 2, descrevendo a criação específica do homem e da mulher, os quais são colocados no jardim do Éden. Eles são colocados dentro do jardim que Deus havia preparado para que eles cuidassem. Capítulo 3 vai falar da queda dos seres humanos. No relato bíblico de Gênesis, capítulo 3, nós vamos ter muita coisa a ser dita, mas eu quero adentrar um pouco mais na nossa apostila aqui, no nosso slide, para que a gente possa compreender um pouco melhor. Então aqui a gente tem o relato da queda no capítulo 3. Agora, o capítulo 3 ele vai registrar a queda do ser humano, da humanidade. O texto que eu li de Romanos 5,12 diz que o pecado entrou no mundo por um homem, ou seja, pelo antropos, pela humanidade, pela mulher e pelo homem, porque a palavra ali é genérica para se referir à humanidade. Tá?
aqui nós temos que observar que antes da queda do ser humano, existia um ser angelical que estava ali no paraíso, estava também no jardim do paraíso, e este ser angelical certamente pecou naquele contexto ou já havia pecado. Isso aqui é que a gente vai ter que discutir. E com essa queda, ele também induziu ao ser humano ao pecado. Então, tem um relato aqui para a gente ampliar as ideias. A queda ocorreu no mundo angelical, segundo Pedro 2:4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. A nossa questão aqui não é nem discutir na íntegra o texto de Pedro aqui, mas tomar ele como base para observar a queda angelical. Porque nós temos aqui, Deus não perdoou os anjos que pecaram. Quando esses anjos pecaram? Vocês já estudaram sobre isso. Existem duas correntes, pelo menos, aí. Deus os entregou às cadeias de escuridão e ficaram reservados para o juízo. A nossa questão aqui de início é saber que Deus não perdoou aos seres angelicais que pecaram, né? Quando eles pecaram? Existe um livro chamado A Serpente do Paraíso, de Erwin Lutz. A Serpente do Paraíso. Erwin Lutz, com o prefácio do Sproul, ele vai dizer que Satanás e seus anjos pecaram quando viram Adão e Eva no paraíso, no Éden, no jardim do Éden. Ele viu a criação do ser humano, se ensoberbeceu e se rebelou contra Deus ali. E agora? Sproul já diz no início que tem pensamento diferente do Erwin Lutz. Existe outra questão em que os intérpretes pensam que esses seres angelicais eles caíram antes da criação de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ali, Deus já estava dando início à criação do universo, mas a criação angelical, ela pertence a uma outra criação que não é mencionada aqui. Por exemplo, Jó vai relatar, né? Deus vai falar para Jó: aonde estava tu quando eu criei as estrelas da alva? E as estrelas da alva em Jó não se referem às estrelas dos céus. Ali é uma referência aos seres angelicais. Então, a maioria desses estudiosos pensam que essa referência do texto de Jó diz respeito à criação angelical bem anterior da criação de Gênesis 1, porque não existe relato em Gênesis 1. O capítulo 1 e 2 de Gênesis vai descrever a criação do universo e a criação específica da Terra. Existe aquela tendência de interpretar o versículo 2 de Gênesis, aquela tendência de interpretar o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, de que houve uma queda angelical e que com essa queda angelical houve uma modificação no planeta Terra. E depois de um grande período de terra caótica, a Terra passou pela recriação a partir do versículo 3. Quando nós lemos hoje o texto da Bíblia hebraica, que temos as nossas versões bíblicas, nós vamos observar que existe duas possibilidades de tradução já no versículo 1. E aqui existe autores, existe comentaristas que compreendem que Gênesis capítulo 1 está falando da criação do universo e da criação da terra e a semana da criação, ou organização da terra. E não está falando de uma recriação a partir do capítulo 3, porque o capítulo 2 seria um período de intervalo. Alguns autores dizem que não existe essa possibilidade.
de intervalo aí. Eu vou só expor as duas ideias e vocês tirem as suas conclusões. Existe outro grupo de intérpretes que dizem que existe total base para a interpretação de que a Terra se tornou sem forma e vazia. Porque o hebraico dá base para isso, para esses comentaristas. E agora? Qual leitura nós devemos fazer? Os ortodoxos vão dizer, nós não podemos ter intervalo de forma nenhuma em Gênesis capítulo 1, versículo 2, melhor dizendo. É um texto contínuo. Agora imaginemos o texto no original sem a marcação massorética e sem a pontuação massorética. Como ele pode ser lido sem a pontuação? Existem as duas possibilidades. Agora, se nós temos uma marcação massorética, que os ortodoxos dizem que não existe a possibilidade de um intervalo ali para abordar essa questão de um intervalo e queda de Satanás e os seus anjos no versículo 2, então como fica essa questão, né, de interpretação? Por quê? Para os ortodoxos não existe essa possibilidade. Mas aí nós temos um problema, porque a marcação e a acentuação no texto bíblico ali, para outros, dá essa possibilidade de um intervalo e uma queda. Eu não estou afirmando nenhum lado nem o outro, estou levando vocês a pensar. Nós fazemos uma leitura daquele texto de Gênesis 1 e 2 com uma possibilidade. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, no estado de criação. Ela estava criada, mas não estava organizada. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, se movia sobre a face, né, do abismo, né, porque havia escuridão ali. E ele estava pairando. Essa é uma tradução. A outra é que, no princípio, quando Deus estava criando ali o universo, né, criou, o versículo 2 vai dizer que a terra se tornou para aqueles que são de uma visão oposta aos mais ortodoxos, né? A terra se tornou sem forma e vazia, porque eles dizem que essa terra se torna sem forma e vazia com aquela concepção da terra caótica, tá bom? Eu estou entrando assim por alto nos assuntos para que vocês possam despertar a curiosidade e pesquisar sobre essa questão que é muito ampla. O diabo peca desde o princípio que ele pecou. Ele e os seres angelicais que se rebelaram contra Deus. Se isso ocorreu lá em Gênesis 3, não está claro. Como eu falei lá no início, Sproul discorda dessa interpretação. E então nós temos aquela discussão, quando Deus criou o universo, os seres angelicais pecaram e depois Deus reconstruiu a terra, é um assunto polêmico. Ou eles pecaram em uma outra dimensão antes da criação de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, na leitura ortodoxa, como eu apresentei, e uma mais aberta, que tem uma possibilidade de uma outra interpretação, pode haver essa ideia de que os seres angelicais podem ter caído ali. Eu não estou afirmando. Os ortodoxos dizem que isso é impossível, mas eu observo duas questões. A leitura do texto, que está com a pontuação, que pode ser lida para alguns ortodoxos como sendo ligado o versículo 1 com o 2 com o verbo conjuntivo, que ali você tem e a terra era sem forma e vazia, quando Deus estava criando, e descreve a criação. E existe uma outra possibilidade, como eu disse, de interpretar que a terra se tornou, com a queda de Satanás e os seus anjos, se tornou sem forma e vazia. Aí muitos dizem, não tem possibilidade. Mas a leitura de Gênesis 1 no hebraico, quando você tem lá no capítulo 1 e o versículo 1, você tem a seguinte leitura. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E tem muita gente que fica só nesse versículo e não sai daí. Só que o versículo 2, Ve'haaretz ha'ayta tohu vavohu ve'rosh al pnei teron ve'ru Elohim miraref al pnei hamayim. Quer dizer, e a terra era sem forma e vazia. Você inicia o versículo 2 falando que a terra era sem forma e vazia, numa tradução ortodoxa.
porque tem um verbo conjuntivo. Mas o que os ortodoxos esquecem, às vezes, de analisar na interpretação protestante, católica, é que esse texto, Verhaaretes, que inicia-se com o verbo conjuntivo, ele também tem um acento sobre a palavra eretz, que é aretes no texto, com o artigo definido e a conjunção, Verhaaretes, e a terra. E a marcação reviar, que está sobre esta palavra, dá uma ideia na gramática de pausa de tempo. Então eu quero defender a ortodoxia de um lado, dizendo que tem um verbo conjuntivo que liga as duas orações, do capítulo 1, no versículo 1 e 2, mas eu esqueço de olhar um acento que está sobre a palavra terra no texto hebraico. E o acento me dá total base para a interpretação de um intervalo de tempo. Qual dos dois eu vou seguir? O verbo conjuntivo ou o acento que está sobre a palavra terra? E a terra, que dá uma ideia de e a terra se tornou. Então, tem essas duas questões para ser analisada. Então, é muito polêmico discutir quando se deu a queda angelical, mas eu não acredito que a queda angelical se deu no capítulo 3 de Gênesis, quando Satanás viu Adão e Eva criados. Eu não acredito que totalmente que a queda angelical se deu lá no versículo 2, mas tem muita coisa para ser dita entre o versículo 1 e o versículo 2, e quando os seres angelicais foram criados. Eu compreendo que eles foram criados antes da criação, pelo texto bíblico aqui, da criação de Gênesis 1. Que a criação dos seres angelicais se dá em uma outra dimensão, não a dimensão da criação estabelecida aqui para a terra no versículo 1, porque a ideia ali é descrever a criação da terra, do primeiro dia ao sexto dia e o sábado do descanso, né? Que é o sétimo dia, o cessar. Então a gente já pensou bastante. Então vamos observar aqui que a origem do pecado se dá no mundo através do homem. Entrou no mundo o pecado pelo homem. Romanos 5,12. Não foi o nosso texto? Vamos falar então sobre o mal. A questão do mal. Mal que nós muitas das vezes falamos sobre pecado, né? Existe na concepção dos estudiosos o mal moral e o mal físico. E a ação de esfera deles. O mal moral diz respeito à injustiça, ao pecado, ao roubo, ao crime, ao adultério, à prostituição, ao homicídio, ao suicídio e por aí vai, né? Isso é o mal moral. E o mal físico está relacionado ao sofrimento, que muitas das vezes é a consequência do pecado que foi cometido ou é consequência do pecado que nós herdamos, porque em pecado eu fui gerado e iniquidade me concebeu, né? E o salmista já fala sobre isso, que a gente pode discutir em um outro momento. Então, a questão do mal físico, aí observamos o quê? Na natureza, o mal na natureza. Vamos a outro ponto. A natureza do primeiro pecado. Para o catolicismo, a interpretação de Gênesis 3, quando Adão e Eva estão no paraíso, que eles pecam, a Igreja Católica aponta que este pecado ele foi causado pelo orgulho. Foi pelo orgulho. O orgulho da raça humana, né? De querer se tornar semelhante a Deus. Para os protestantes, principalmente aí os reformados e outros também, que pensam assim, eles entendem que a natureza desse primeiro pecado, na visão dos protestantes, foi a incredulidade. Eu acho que é o que está mais próximo, a incredulidade de Eva e de Adão, de rejeitarem, né, ali a orientação de Deus. Ó, não comerás do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que comer, você vai morrer. Então eles deixaram de acreditar naquela expressão e desobedeceram ali. E aí entrou o pecado. Bom, as consequências do primeiro pecado. Quais são as consequências? Olha, Adão e Eva, capítulo 3, depravação moral. Após a queda de Adão e Eva, isso aqui vai refletir no que nós vamos estudar lá na frente, sobre a doutrina do pecado, do livre-arbítrio e a predestinação, tá bom?
Depravação moral. Essa depravação moral atingiu o ser humano em que sentido? A natureza desse primeiro pecado, ele engloba o ser humano no todo. Físico e espiritual. Se eu compreendo o ser humano como um ser humano que tem corpo, que tem alma, ele tem uma parte física e uma espiritual. Então ele foi afetado pelo pecado, Adão foi afetado no todo. Eva foi afetada no todo no seu pecado, correto? Então foi uma depravação moral e essa depravação ocorreu no ser como um todo. Naquele momento eles perderam o quê com Deus? A comunhão. Se perdeu a comunhão. Mas a perca da comunhão exclui por completo o diálogo entre Deus e o ser humano após a queda? Não. Após a queda, Adão ainda continuou ouvindo a voz de Deus e as orientações de Deus no processo pós-queda. Deus conversa com Adão e com Eva, com a serpente, sentencia a todos. Não é isso? Então aqui nós temos o quê? Uma consciência. O ser humano passou a ter uma consciência dos seus erros. Ah, Senhor, a mulher que tu me deste, foi a serpente não, olhou, não tinha mais ninguém. Não ia sentenciar, não foi os anjos que se rebelou comigo. Não, não foi a serpente. Depois a gente vai entrar aqui na questão da serpente, quem era ela, né? A gente está só na fase inicial aqui. Consciência do erro, eles tiveram ali. Mas após isso, o que foi que ocorreu? Nessa depravação, perda de comunhão, continuaram ouvindo a voz de Deus? Continuaram. Teve consequências? Teve. Consciência de pecado agora era real, eles sabiam agora que eram pecadores, temeram, tiveram vergonha, tiveram medo, se esconderam, e aí começaram a surgir as práticas pecaminosas, aos poucos foram se surgindo e alastrando, né, na humanidade. Morte física e espiritual. Mas aqui no texto de Gênesis, capítulo 3, nesse texto do Gênesis, capítulo 3, que fala da morte, Deus diz, no dia em que comer, morrerá. É isso? Certamente morrerá? Não. A tradução também não está boa. A tradução está a desejar. Porque o texto hebraico vai dizer assim, no dia em que dela comer, morrendo, morrerás. Ele está dizendo o seguinte, no dia em que comer, morrendo, espiritualmente, morrerás. Morrerá fisicamente. Então, houve uma morte espiritual naquele momento e, posteriormente, haveria uma morte física. Então, são duas mortes. 2:17 vai dizer assim, olha, 2:17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque em o dia que dela comer, certamente morrerá. Não. Morrendo, morrerás. É o texto hebraico. Morrendo, morrerás. Lá no 3:3, as palavras que a mulher vai dizer, olha, dela, Deus disse lá que dela não devo comer e nem devo tocar. Não, Deus falou que não era para comer. Deus não disse que não podia tocar na árvore. Deus só disse que não era para comer. E a Eva já começou a colocar palavras na boca de Deus, acrescentar aquilo que a Bíblia não diz. No 3 e o versículo 3. Deus disse não devo comer e nem devo tocar. Não, Deus não disse que não era para tocar. Deus disse que não era para comer. Então, você observa aí que a morte espiritual já começa sinais aí. O pecado já está na desobediência ali, ó. Acrescentando palavras no 3:3, que Deus não disse no 2:17. Aí vai entrar a morte espiritual e depois vem a morte física. Aí observamos aqui, após essa morte física, o quê? A expulsão de Adão e Eva do jardim. Irmãos, observem. Adão e Eva foram expulsos do jardim, jardim no Éden, Beéden, no Éden. Então, o Éden é a terra, o paraíso é a terra. E na terra, que é um paraíso, havia um jardim que Deus criou. Gênesis vai dizer isso. Deus vai colocar Adão e Eva dentro do jardim que estava no paraíso. Nós estamos vivendo em uma terra que é um paraíso que sofreu modificações após
a queda e após o dilúvio. Existe essa coleção aqui, talvez vocês conheçam, do Heber Campos, O Habitat, Paraíso Criado e Paraíso Perdido. Vale a pena vocês lerem. E também esse livrinho aqui, que é do Luiz Saião. Tá? O livrinho do Saião, que é O Problema do Mal. Problema do Mal. Então, nós temos aí os livros. Depois, se tiver como você mandar as fotos para nós, pastor. Está na bibliografia que eu vou mandar. Tá, Então, okay. você tem a morte física e a morte espiritual. E eles vão ser expulsos do jardim para o restante do Éden, que é a terra. A terra era um lugar de delícias, era um paraíso. Lá depois do dilúvio é que esse paraíso vai ser totalmente modificado. Professor, vamos avançar? O senhor quer dizer que toda a terra é o Éden, então existia um jardim dentro desse Éden, é isso? Eu não, a Bíblia diz isso. Mas o senhor usou sua boquinha para falar, não foi? Para me compreender. Entende? Eu só estou afirmando o que a Bíblia diz. Às vezes a gente faz a leitura errada do texto bíblico. A Bíblia diz que Deus criou um jardim no Éden, que é a terra, no paraíso, que é a terra. Esse jardim estava lá. Diz que o jardim no Éden. O Éden é a terra. Terra é um paraíso. Significa Éden, lugar de delícia, paraíso. Então, esses autores que eu falei aqui, eles vão citar a mesma questão. A mesma interpretação. Havia um jardim específico dentro do paraíso. E é lá que os seres humanos colocaram. Então, a localização que muitos teólogos, aí, muitos livros falam que o possível jardim existia, que é ali perto dos rios, da Mesopotâmia ali, por exemplo. Ali é só questão de... Ali é só questão mesmo ali de conteúdo para livros, né? Não afirma nada, não, é isso? Não, eu não vou muito longe. Minha dissertação de mestrado é trabalhando em cima da Pangeia. Gênesis 1 e 10, especificamente. Gênesis 1 e 10 fala de uma base ali total para a Pangeia, a Terra primitiva. Quando foi criada, era o supercontinente, só um continente. Nós não tínhamos esses continentes. América do Norte, do Sul, América Central, formando esse continente gigantesco, interligado. África, Europa, Ásia, né? E os demais. Austrália, por aí vai. Nós não tínhamos os continentes. Se vocês forem observar, nós tínhamos um continente. E disse Deus, haja a porção ser. Está no singular. Então, a Terra era uma porção só. E quando a gente estuda sobre a Pangeia, vamos observar que era um continente todo unido. E lá em cima, naquela região onde se tem o Eufrates e o Tigre e os demais rios que se desapareceram quando a Pangeia se desfez no dilúvio, que eu defendo a ideia de que a Terra se fragmentou na explosão do dilúvio e se tornou vários continentes, e a movimentação de placas ainda continua até hoje, porque a Terra, Adalto diz que é 2 centímetros por ano. Ele errou, são 8 centímetros por ano. Ele é físico e eu não sou. Eu sou teólogo e ele não é. Os físicos e os geólogos que eu leio, norte-americanos, dizem que as placas se movimentam ainda 8 centímetros por ano. Os continentes estão se afastando ainda como efeito de uma ruptura que ocorreu há algum tempo atrás. Então, lá na região do Tigre e Eufrates, você tinha os 2 rios. O Jardim do Éden estava lá naquela região hoje do Oriente Médio, que é a região da Armênia, né? Aquela região da Armênia onde a arca foi parar, mais ou menos aquelas mediações ali. Questão do mal, nós falamos, né? E a natureza, depravação. Bom, teorias filosóficas sobre o pecado. Nós concluímos aqui sobre a questão do Éden, falamos um pouco aí, entramos aí na questão do jardim, né? E aquela abordagem que nós fizemos aí rapidamente, o jardim, estando ali entre o Tigre e o Eufrates e os demais rios, existe uma discussão sobre esses rios, se refere aos outros que existem ali, como, por exemplo, o rio lá na Babilônia,
lá no Egito, né? O Nilo e outros aí. Mas essa questão é discutida, né? Não é defendida por todos. O Weber Campos apresenta esses detalhes aí de forma bem ampla aí no seu livro No Paraíso, tá bom? Eu tenho os dois aí que eu apresentei, Criado e Perdido. Nós vamos voltar aqui. Teorias filosóficas sobre o pecado. Você tem o ateísmo, que nega a existência de Deus. Uma vez negando a existência de Deus, consequentemente, essa teoria vai negar também, né? O ateísmo vai negar também a questão aí do mal, do pecado. Porque se não existe Deus, não tem mal, não tem pecado, não tem nada, não existe um Criador. Então, o ateísmo vai negar, consequentemente, a doutrina do pecado. O determinismo, né? O determinismo é uma outra concepção que nós vamos ter aí acerca do pecado. E eles vão afirmar o seguinte, os deterministas, que o livre-arbítrio é uma ilusão, não uma realidade, né? Não é uma realidade o livre-arbítrio, é uma ilusão. E nós imaginamos que somos livres para fazer as nossas escolhas, porém, realmente, nossas opções são ditadas por impulsos. Esses impulsos são impulsos internos nossos, né? De acordo com as circunstâncias que nós vivemos. Somos impulsionados a fazer o que é certo ou fazer aquilo que aos olhos de outro pode não ser certo. Então, essa é uma concepção do determinismo. Outro ponto que é apresentado para nós aqui é o hedonismo, que significa o prazer, né? É a busca, é a conquista do prazer. Não existe mal, né? Existe uma busca pelo prazer. E se eu consigo alcançar o prazer, não importa como eu alcance ele. Então, essa é uma visão totalmente equivocada do hedonismo. Outra concepção é a concepção da ciência cristã, né? Essa concepção da religião aí, no ponto de vista da ciência cristã, é que eles negam a realidade do pecado também. Eles negam a doutrina do pecado. E vocês podem observar aí que, na concepção deles, eles declaram que o pecado não é algo positivo, mas simplesmente a ausência do bem. A ausência do bem. Então, e o que é a ausência do bem? Uma interpretação filosófica, né? Não tem um respaldo, são concepções equivocadas, né? Porque a Bíblia ela é clara, bem objetiva nisso, dizer que o homem pecou, que é gerado, é concebido e que vive, que todos pecaram e destituídos estão afastados da glória de Deus. Outra questão aqui é o evolucionismo. O evolucionismo considera o pecado numa concepção de herança, de ignorância do homem primitivo, né, do velho homem. Então, tem essa visão, e o homem vai evoluindo. Mas a gente observa que se o homem estivesse evoluindo, ele deixaria de praticar as coisas erradas, que na concepção bíblica é pecado. Mas o homem continua com toda a ciência, com todo o saber, praticando o pecado moral, que é mais grave ainda do que o pecado, né, do mal físico. O mal moral é um mal que atinge, né, às vezes através do crime, do roubo, do adultério, da prostituição, e do abuso sexual e de tantas outras formas de praticá-lo, né? Então, a concepção evolucionista também não tem uma fundamentação. São teorias filosóficas desprovidas de realidades, né? A realidade pura e verdadeira está dentro da concepção bíblica e diz que o homem está afastado, distanciado de Deus, e muitos estão vivendo nos seus delitos e nos seus pecados. Pergunta, pode ser? Pode. O senhor acredita que Adão e Eva teve filhos antes da queda? Não. Eu respondo isso no meu livro A Mulher de Caim. Ah, legal. Não teve. E eu vou mostrar o passo a passo por que não teve. Eu acho que se você me perguntar, Adão e Eva tiveram relação sexual no jardim antes do pecado, aí eu vou mostrar pelo texto bíblico que tem toda base bíblica para isso. Eles tiveram.
só não tiveram filhos. E o texto vai dizer que Deus os tirou do jardim, os lançou fora do jardim, não tem menção sobre essa questão de filhos. E se esses filhos foram gerados lá no jardim, onde eles estão, a civilização deles, porque eles não pecaram, eles não morreram. Não morreram onde eles estão, a nação anti-pecado, que foram gerados antes do pecado. Não tem menção deles. Essa questão de tempo, né? É muito complexo, né? Você entender o tempo de Deus, o tempo do homem, o tempo do pecado, o tempo lá da eternidade, o tempo eu concordo. Eu concordo com isso, com Bavinck, quando ele diz que Adão e Eva viveram no paraíso no jardim por um curto espaço de tempo. Professor, e, Sim. e quando eles ali pegam que Deus dá a sentença para cada um, né? Deu para a cobra, né? Sobre o seu ventre já se gerar, né? Para o homem, né? A gente já sabe que. E para a mulher, e assim, falou para a mulher, falou assim, né? E o seu desejo será para o teu marido, né? Então, assim, fica. Dá a entender que até então, eu quero até adquirir esse livro do senhor, né? Se for possível. Que assim dá a entender que até então eles não tiveram relação, né? Não tiveram relação antes no caso. Eles não tiveram relação? Fica subentendido aí, né? Nesse sentido. Depois você vai ler, eu explico tudo isso aí. Gênesis 1, 26, ali a seguir, 26, 27, o que é que Deus diz? Crescei, multiplicai e enchei a terra. Deus falou no momento que Deus criou eles. Né? Adão viu Eva, essa agora é osso dos ossos, carne da minha carne. Sim. Então, Deus criou Eva, aí Deus já tinha dado a ordem de crescer e multiplicar. E os animais tinham a livre ordem de Deus para crescer e multiplicar, só o homem que não. E lá no texto do Gênesis, você vai observar que eles estavam despidos e eles não tinham receio nenhum. Né? Eles não tinham receio nenhum. Rapidamente, Gênesis 2, 24 e 25. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, unir a sua mulher, os dois serão uma só carne. E ambos estavam despidos, nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis, antes do pecado. E eles já haviam recebido a ordem de crescer e multiplicar. Não tinha nada que impedisse eles crescer e multiplicar. Então, aí é porque, então, no caso, aí fica entre a malícia, então, professor, no caso aí. Não, o pecado na visão de malícia aí é uma visão agostiniana, do sentido de que o sexo foi o pecado de Adão e Eva, a concepção de Agostinho que a gente não defende, não da Igreja Católica. Tá não certo. Foi isso, não. O pecado não foi a relação deles, não. Eles tiveram relação, isso. É claro, você vai ler no Paraíso Criado, de Herbert Campos, ele vai dizer isso. E vários outros autores que eu tenho aqui. Tá? Ele vai afirmar que eles tinham vida normal. Deus disse, multiplicarei a tua dor. Como é que se multiplica a dor se Eva não sabia o que é dor? Tá. A dor só veio depois do pecado. Será? Quer ver duas perguntinhas básicas aqui. Se a dor é resultado do pecado, Adão e Eva tiveram relação antes do pecado, e se eles tiveram relação antes do pecado, Eva rompeu o ímã dela, correto? Correto? Então, se ela rompeu o ímã dela na relação, ela sentiu dor. Mas antes do pecado não havia dor. Então, eu te faço uma outra pergunta. Se antes do pecado não havia dor, porque não tem pecado, e na concepção de quem pensa assim, a dor ela só surge depois do pecado, então me explique Jesus, que não pecou e sentiu dor. E morreu. Jesus morreu. Ou você vai dizer que Jesus desmaiou, igual os teólogos liberais? Tem que destacar também, pastor, que até na questão biológica, observando que o homem ele é um ser biológico, né?
E ele Sim. tem toda uma cadeia de neural, né, no seu corpo. E, obviamente, que aquele o corpo do ser humano, desde o princípio, foi feito como nós temos hoje, no sentido de sua composição biológica. Logo, a possibilidade de sentir dor, ela desde o início, né? Não é um fator espiritual que foi mudar a composição biológica do homem para que ele venha a sentir dor, né? No sentido de que antes era inexistente totalmente e agora não, agora ele passa a ter, né? A gente toma como exemplo Jesus, que é o segundo Adão, de acordo com o texto de Paulo, na carta aos Coríntios, né? Então, Jesus é o segundo. Se ele é o segundo Adão e ele é sem pecado, ele não pecou, ele nasceu e não tem pecado, foi gerado sem pecado, e Jesus sentiu dores, chorou e morreu, a dor não é consequência do pecado. Porque Jesus, sem pecado, sentiu. Então, Eva, ela sentiu dores antes mesmo do pecado. Por isso que Deus diz, multiplicarei a tua dor. Ela sabia o que era dor. Então, ela tinha dito, sei o que é isso, Deus? Eu não sei o que é dor. Ideias bíblicas do pecado, né? No Antigo Testamento. Nós temos várias palavras aí para descrever o pecado. Por exemplo, aí, de onde vem a palavra hatat, que é errar o alvo, pecar sem intenção daquilo que cometeu, por não saber, por não ter lembrança, por distração, por algum engano. Então, são várias possibilidades aí na tradução dessa palavra. A segunda palavra para pecado do texto bíblico, avon, olha, não é aquela marca de perfume, não, tá? Mas você pode fazer uma ligação. Avon é a segunda palavra, que significa perversidade, depravação, iniquidade, culpa, e assim por diante. Então, você vai observar esta segunda palavra. Existe mais uma outra, que é a palavra aveirar. Aveirar. Tá aí. Ofensa, transgressão de um limite moral, né? Relacionado lá ao mal moral. Pecado esporádico ocorrido com a intenção de pecar deliberadamente, ou premeditado, né, aquele planejado. E nós temos aí a palavra pensar, rebelião, crime, ofensa, transgressão. São algumas das palavras que aparecem aqui no hebraico bíblico. Além dessas, nós vamos ter outras palavras no Novo Testamento, que ocorrem lá para se referir ao pecado. Kakos, né? Que a palavra kakos significa ruim, algo ruim. Agatos é bom, kakos é ruim. Poneros significa maligno, né? Mal. Por exemplo, a oração do Pai Nosso vai dizer, livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Ou seja, poneros, essa palavra que ocorre lá. Uma referência também a demônios, a espíritos, ao próprio Satanás, no texto bíblico, tá? Essa expressão ponerosa. Acebes significa ímpios, ou ímpio, melhor dizendo, similar. Acebes ímpio. Designa aquele que não for salvo, né? Aquele que não será salvo. Várias ocorrências no texto bíblico também. Enórcos é uma outra palavra para culpa, para réu. Denota alguém que pratica um crime, prática de um crime passível de morte. Então, olha aí, amplitude de palavras. Eu citei umas 5 palavras ali no hebraico, aqui eu já citei 4 no texto grego, mas temos outras, várias outras. Hamartia, que é aquela que eu citei lá no início, né? Poneros, hamartia, adiquia. Hamartia é o pecado, significa errar o alvo, né? Errar o alvo. E ela aparece lá em Romanos, como nós citamos no início. Adiquia é, em sentido, no texto bíblico amplo, se refere a qualquer conduta errada. Adiquia. Dicaios é alguém que é justo. Dicaios é justo. Adiquia é algo injusto, que pratica injustiça, que pratica algo errado, uma conduta errada. Tá? Anomos
Anomos é uma expressão para sem lei, alguém que não vive de acordo à lei, nomos tuteu, a lei de Deus, né? Nomos é lei. Então, alguém que não está de acordo à lei, que não vive segundo a lei, que é um transgressor, que é um iníquo, tem várias referências aí para nomos. Alguém que é iníquo, alguém sem lei, que vive sem lei, que anda sem lei, que transgride as leis, porque não conhece, não está preocupado de seguir as leis de Deus. Parabates, transgressor, é uma outra palavra utilizada também no texto bíblico aí. Transgressor. Observem aí já 8 palavras. Ó. Outra palavra no Novo Testamento, agnoema. Agnoema se refere também ao que aqui? Alguém que pratica uma adoração errada, o que torna culpado e necessita de um sacrifício. Né? Se refere ao adorador que pratica uma adoração equivocada, né? Que não está correta. E outra palavra aqui, planal, desgarrar, levar alguém para um caminho mau, né? Enganar-se a si mesmo. Outra expressão que ocorre no texto bíblico, acerca do mal, do pecado, paraptoma. A ideia dessa palavra é cair ao lado de, né? Cair ao lado de. Muitas das vezes fala de um modo deliberado, né? De prática ofensiva do pecado. E aí nós temos várias referências também. A última palavra que nós temos aqui é hipócrisis. Hipócrisis. De onde vem a nossa palavra aí, hipocrisia, né? Essa palavra ocorre várias vezes também no texto bíblico. Uma interpretação falsamente, ou interpretar falsamente. Fingir, né? Alguém que age como um ator, sabe fingir. Uma interpretação é conhecidamente falsa. O texto bíblico vai apontar várias referências também nesse sentido aí. Então, é um ator, né? Faz como se fizesse uma peça de teatro. Alguém que sabe fingir. De onde vem a palavra hipócrita. Bom, só para a gente se situar nas expressões aí, e depois eu disponibilizo essas expressões para vocês conhecerem elas mais de perto. Bom, com relação ao pecado de Adão e Eva, quando eles caíram, né? O conceito de Pelágio. Pelágio foi um dos teólogos da igreja ali no período da patrística, e ele teve uma concepção sobre o pecado, né? O pecado de Adão e Eva. Pelágio ensinava que a justiça de Deus não permite a transferência do pecado de Adão a outras pessoas. Portanto, todas as pessoas que nascem, elas vão nascer sem pecado, né? Com total livre-arbítrio. E aí? Essa era a concepção de Pelágio. Pelágio dizia que o ser humano ele não nasce, ele não herda a natureza pecaminosa dos seus pais. Ou seja, Adão e Eva pecaram, e os demais que pecaram após Adão e Eva pecaram não porque têm uma natureza pecaminosa, mas porque eles pecam por imitação. O pecado é propagado exclusivamente pelo mau exemplo na visão de Pelágio. Não existe pecado original. O que existe é a imitação do pecado, e o ser humano é influenciado, ele é produto do meio, na nossa visão já mais contemporânea, é como se o homem contemplasse as ações do seu semelhante e praticasse o pecado por imitação. Ele ser induzido à mesma prática do pecado que os seus semelhantes também praticam, né? Então, essa é uma concepção de Pelágio. Pelágio disse que o pecado é propagado exclusivamente pelo mau exemplo. E importa dizer aqui que nessa concepção de Pelágio, em parte ele tem uma razão quando enfatiza a responsabilidade individual. Todo ser humano tem a sua responsabilidade individual, e há pecados que a pessoa peca por imitação, mas o pecado ele não pode ser compreendido como
por imitação, né? Simplesmente por imitação, mas ele deve ser compreendido como a herança do ser humano. Ele herda a natureza pecaminosa dos seus familiares. O pecado é transmitido, né, dos seus familiares. O pai e a mãe transmitem, herdado, essa natureza pecaminosa na fusão. Quando o ser é gerado, ele já é gerado no todo com essa natureza pecaminosa e com essa herança. Ele herda, né, o mesmo pecado que seus pais cometeram lá no jardim, Adão e Eva, quando transgrediram. Então, essa concepção de Pelagio de que o pecado é meramente uma prática de observar o mau exemplo dos seus semelhantes é sem fundamentação. E ele entende que o ser humano teria o livre-arbítrio de escolher não pecar, mas nós não conhecemos ninguém, até os dias de hoje, que consiga viver sem haver praticado o pecado, né? Em todas as concepções aí que nós já tivemos na Terra, todos eles nasceram com a herança do pecado. Uma observação que eu quero fazer aqui para a gente finalizar é que o salmista, ele diz, nós vamos falar isso em outra aula, em pecado eu fui gerado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Então, nós já temos uma declaração ali que aponta para essa interpretação do pecado original, que vai ser discutido na próxima aula. Dentro do judaísmo, você tem duas concepções, a da natureza boa e da natureza ruim, né? A natureza boa é Yetzer Tov, e a natureza má, Yetzerá. Ra é uma outra palavra para mal, calamidade. Então, na concepção judaica, existe o ser humano ele tem duas naturezas, uma boa e uma ruim. Yetzer Tov e Yetzerá. Vários rabinos debatem sobre essa questão, né? Os impulsos que se manifestam na vida da pessoa. E eles questionam se o impulso é mal, esse impulso mal é realmente pecado, iniquidade, ou apenas um instinto natural. Então, existe essa discussão aí dos rabinos se esse impulso que o ser humano ele tem é uma questão de pecado ou somente uma questão de natureza, né? Impulso. Essa teoria da concepção judaica, ela não é tão clara nessa questão aí, né? Para o Munior, ele diz o seguinte: os maus são controlados pelos impulsos maus, ao passo que os bons são controlados pelos bons. Ele fazendo a imersão ao conceito judaico. Os maus são controlados pelo impulso mau, os bons pelo impulso bom. Então é meio confusa essa interpretação judaica que tenta ver duas naturezas na pessoa, que o ser humano lá, desde o Gênesis, tem essas duas naturezas, boa e a má. A verdade é que nós nascemos com uma natureza corrompida. E essa natureza corrompida, ela é tendenciosa à prática do pecado. E não pecado por imitação, mas porque nós herdamos a natureza pecaminosa, tá? As discussões podem ser ampliadas aí na teologia sistemática do Stanley Ford. E, por último, só quero falar aqui do realismo. O realismo é uma interpretação de que todo o ser humano ele é gerado pelos seus pais. Todo tecido físico e espiritual é gerado pelos seus pais. E, dentro do realismo, existe uma variação. Existe hoje uma série de variações. Existe uma concepção do traducianismo e existe uma concepção do traducianismo dentro de uma perspectiva da unidade psicossomática, que é a concepção que eu acredito que o ser humano é gerado no todo, dentro de uma visão traducianista. E o traducianismo tem a visão de que o ser humano ele é gerado por completo. A alma e o corpo procedem através da fusão dos gametas, quando se entrelaçam e gera nova vida e surge um novo ser. O ser é gerado por completo, físico e espiritualmente. Então, por isso que a visão realista tem muitos pontos positivos aqui, assim como outras, federalismo e as demais, que eu não vou ter tempo mais de falar aqui devido ao tempo. Mas o realismo ele tem pontos bastante positivos e corrobora para a interpretação de que o ser humano ele nasce com essa natureza pecaminosa, e porque essa natureza foi gerada
no todo, físico e espiritual, e que ele herda, esse novo ser gerado no ventre da mãe, ele herda a natureza pecaminosa, tanto do pai quanto da mãe, no sentido de que, a partir da fusão ali, que surge a nova vida, se tem uma nova vida totalmente, vamos dizer, gerada e que já tem em si essa natureza corrompida, essa natureza que ele herdou dos seus antepassados aí, assim como nós herdamos dos nossos até os mais antigos que herdaram de Adão e Eva. Todos os seres humanos herdaram a natureza corrompida dos seus familiares. O realismo tem pontos bastante positivos aí para os traducionistas. E realmente, através dele e de Eva, todos aqueles que nascem com uma natureza corrompida, porque são gerados no todo, tanto físico quanto espiritualmente. Não podemos separar o corpo da alma, mas essas duas partes estão entrelaçadas e elas surgem a partir da geração de uma nova vida através de seus pais. No decorrer das outras aulas, a gente vai trabalhar um pouquinho aí sobre o pelagianismo, o realismo e o federalismo, para poder a gente ampliar a questão do pecado original, discutir a questão do pecado original, que é mais amplo, a partir de Adão e Eva. E aí vocês podem ir jogando perguntas, porque eu vou fechar o círculo, porque a minha concepção é de que o ser humano foi gerado no todo. Bom, findamos esta aula de Hamartiologia. Em breve estaremos publicando mais uma aula de Hamartiologia no nosso canal. Fique ligado, até breve.